Fala pessoal, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Biratan Rodrigues e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Só Mais Um Livro, o canal que dá acesso à literatura e abraça todos os leitores. Sejam bem-vindos a mais este vídeo e sem mais enrolações vamos falar sobre mais uma obra da qual eu publiquei na Amazon. Hoje vamos falar sobre a obra O Código da Fantasia, que é uma obra do gênero Dark Fantasy. Bem, em uma cidade pacata chamada Floriano, existe uma menina sonhadora chamada Karin, que tem uma vida bastante sofrida e para fugir da realidade, da triste realidade, ela começa a escrever o seu livro, que é conhecido mais tarde como O Magnífico Mundo de Lara. Neste livro existe uma protagonista chamada Lara, que é uma menina loira de apenas 12 anos, que possui algumas manias tais como a aritmomania, que é uma mania de contar as coisas. Por exemplo, quando ela está subindo ou descendo os degraus, ela tem sempre a mania de contar, não importa se ela está subindo ou até mesmo se ela está descendo os degraus, ela continua contando do mesmo jeito. Bem, mas é claro que a narrativa por si só ela não se envereda somente por Lara. Existem outros personagens que também fazem parte da trama, que vão desenrolando essa trama e vão fazendo com que a história fique cada vez mais interessante. Nós temos alguns lugares, tais como a Cidade Sem Nome, que é a terra natal de Lara. Nós temos a Cidade dos Espelhos Quebrados, nós temos a Cidade de Gelo, nós temos outros tipos de lugares que representam, de certa forma, simbolizam as faces do Brasil, como por exemplo a cidade de Lara, que é um lugar onde existem pessoas supersticiosas e pessoas misticistas que acreditam que se fizerem determinadas coisas obterão determinados poderes, sendo que na verdade não terão nenhum tipo de poder, são apenas misticismos e crendices da crença popular. Bem, outra característica da cidade de Lara é que as pessoas de lá elas não têm interesse pela literatura, pela leitura, elas não querem aprender nem a ler nem a escrever. É uma das faces verdadeiras do nosso país, do Brasil, porque as pessoas mesmo apesar do difícil acesso a uma educação de qualidade, as pessoas não querem se esforçar para aprenderem a ler e a escrever. É claro que essa não é a única moral profunda por trás da história. A história traz por si só outras morais muito complicadas, tais como também a questão do sonho de Karin, que está lá pelos últimos capítulos, que é um sonho para lá de louco, diga-se de passagem, que representa a colisão entre o estado de espírito dela, a colisão entre as coisas boas que ela carrega dentro de si e as coisas ruins que ela também carrega dentro de si. Bem, uma crítica que eu mesmo como autor faria em relação ao livro O Código da Fantasia é que a obra por si só ela não contém uma densidade filosófica, ela não tem aquelas palavras, a densidade filosófica ela não se baseia somente em frases de efeito, frases bem construídas. A filosofia ela é mais profunda do que a estética das palavras. A filosofia não é somente estilística, mas a densidade filosófica ela é pouco aprofundada nessa obra. No entanto, em matéria de simbologia, de simbolismos, podemos afirmar notoriamente que a obra é repleta, é cheia de simbolismos. Bem, mas levando em consideração que a obra O Código da Fantasia é pobre em matéria de densidade filosófica, por que eu deveria comprar essa obra se ela é uma obra superficial em termos de filosofia? Bem, eu acredito que O Código da Fantasia é uma obra que não é somente, ela não existe, não foi escrita, eu não escrevi particularmente falando, eu não escrevi somente por uma questão de entretenimento, eu escrevi mais por uma questão para fazer um protesto em relação ao que o Código da Fantasia representa por si só. É claro que eu não posso dar spoiler aqui, eu teria que fazer uma live explicando direitinho do que se trata, o que significa verdadeiramente o Código da Fantasia
para aqueles que verdadeiramente querem descobrir o significado dessa expressão. O que seria o código da fantasia? O que isso representa para as pessoas? E por que muitas pessoas estão vivenciando o código da fantasia em suas vidas? Bem, essa é uma pergunta que somente na live eu vou responder. Bem, mas nem somente de hermenêutica ou interpretação vive o leitor. O leitor também precisa se emocionar, por isso que eu escrevi capítulos recheados de guerra e de muito sangue, e de muito combate, de estratégias de batalha. Então, eu sempre costumo dizer, para ser sincero, totalmente sincero com você, meu querido leitor, minha querida leitora, meu caro internauta, que o livro ele é enfadonho até o capítulo de número 16 ou 17, se eu não me engano. Do capítulo 17 em diante, a coisa começa a esquentar verdadeiramente, porque é onde os nossos gatilhos mentais começam a ser instigados, não é? E principalmente onde tem a batalha, o confronto final entre Lara e seus amigos e Eriluf, que é um anagrama, um inversograma da palavra Lúcifer, e seu exército. No entanto, eu não quis trazer apenas esse combate, porque isso é típico da literatura fantástica. O combate entre o bem e o mal, as forças do bem e as forças do mal. Só que é necessário levar em consideração de que a narrativa ela vai para muito além do que isso. E o que mais eu ganho lendo esse livro? Bem, você lendo este livro, esta obra, você não vai apenas se entreter, porque literatura é muito mais do que entretenimento. Talvez você descubra o que significa o código da fantasia, que este é um fenômeno que eu criei dentro da literatura para explicar algo que já existe filosoficamente falando e psicologicamente falando. No contexto psicológico existe existe o código da fantasia, só que com outras palavras. Mas me atendo à questão central, por que eu deveria ler essa obra? Uma questão bastante interessante. Por que eu deveria ler essa obra? Porque essa obra é cheia de mistério, porque ela é cheia de combate, porque ela é cheia de personagens estranhos e interessantes ao mesmo tempo, porque ela possui uma narrativa legal e porque é uma literatura que fala também sobre embora seja uma literatura fantástica, mas é uma história dentro da história. Você entende? Quer dizer, é a história de Lara dentro da história de Karin. Quer dizer, Lara é subproduto de Karin, que é uma florianense, ou seja, uma conterrânea nossa, né? Para quem mora em Floriano e está assistindo esse vídeo, talvez você se identifique com essa história. O livro não deixa especificado se ela é de Floriano ou não, mas o segundo volume mostra que ela é daqui de Floriano, e isso mostra que existe uma identidade regional com os personagens daqui. E esta foi a apresentação da nossa obra, aliás, da minha obra, O Código da Fantasia. Se você quiser comprar, tem disponível na Amazon, no Google Play e na Wiclap. Eu vou deixar esses 3 links disponíveis nos comentários. Se você puder também, compartilhe este vídeo com quem você quiser, nas redes sociais e onde mais você quiser. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva, ative o sininho das notificações e vou deixar o link também do meu site para você visitar. Até agora eu tenho publicado 9 obras, 9 livros eu tenho publicado nas plataformas da Wiclap, da Amazon e da Google Play Livros, e peço a você que me ajude nesse trabalho. Afinal de contas, todo escritor tem o seu trabalho de formiguinha. Muito obrigado desde já pela sua doce querida companhia, espero que você tenha gostado de coração e até a próxima, pessoal. Literatura sempre!